Torcida brasileira, ele não joga mais. Entretanto, continua misturado com as emoções do futebol. Ele foi um dos mais notáveis jogadores do Brasil e do mundo inteiro. É quase impossível alguém fazer uma seleção mundial de todos os tempos sem o seu nome. E ele deixou o gramado silenciosamente. Não quis ouvir apupos ou vaias, e nem se preocupou em receber homenagens. E ele foi um dos poucos jogadores que passaram pelos campos sem receber uma vaia sequer. E ninguém mais do que ele se fez merecedor das mais lindas homenagens. Ele preferiu se afastar quando muita gente ainda acreditava que podia continuar. Homem de muita visão e de muita inteligência, ele deixou o campo com todas as glórias possíveis e imagináveis que um jogador pode alcançar. Ele foi craque de verdade, ídolo autêntico do começo ao fim. Ele sempre viu em cada adversário um inimigo que precisava vencer de qualquer maneira. Nunca, jamais fez de um adversário um obstáculo intransponível. Ao contrário, sempre pautou pela psicologia de engrandecer o seu time e seus companheiros para não dar ao adversário uma dimensão irreal. E assim mesmo, ele perdeu várias vezes. E ele não gostava de perder de jeito algum. Não só porque lutava pelo bicho como ninguém, como também porque lutava como um gigante. Ele marcou época como gerente do time dentro do campo. Ele não poupava ninguém, nem mesmo Pelé. Quem não suava a camisa, quem não se esforçava, quem não lutava, passava mal com ele. Ninguém brigava mais do que ele. Por isso ele também se tornou conhecido como o Leão da Vila. Antes dele ninguém foi como ele. Depois dele não apareceu ninguém como o jeito dele. Foi o grande maestro das melhores épocas do Santos. Foi figura exponencial na seleção brasileira de 58. Abriu o caminho da vitória do Brasil no Chile, conquistando o bicampeonato mundial. Foi campeão paulista muitas vezes. Foi campeão brasileiro. Foi campeão mundial interclubes. Foi praticamente tudo que um jogador poderia ser. E alcançou o máximo que um jogador poderia alcançar. Ele nasceu em Roseira, mas se projetou no futebol jogando em Taubaté. História linda e invejável de um extraordinário moço que passou pelos campos do jogo da bola. Ele atravessou rios, céus, montanhas e mares. E chegou até onde quis chegar. E conseguiu tudo o que queria alcançar. Estamos falando de José Eli de Miranda, o popular Zito, o Leão da Vila, o grande maestro, o notável jogador de partidas que enfeitarão eternamente a história do futebol brasileiro. Zito não pode ser esquecido. Ele merece ser lembrado. Zito vai ficar por todo o sempre incrustado na ternura e na sinceridade do nosso cantinho de saudade.